Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa terceira parte, do nosso conteúdo aí, ROS 3.0, Vou sempre reprisar no meu ponto de vista, no meu ponto de vista de usabilidade, como eu gosto de utilizar, ok? Não é que seja a 100% correto, não. Cada um tem seu gosto, seu método, seu jeito, ok? Então cada um vai fazer do jeito que gosta. Eu estou compartilhando um conceito que eu gosto, que eu utilizo, mas o intuito aqui não é como eu faço, sim compartilhar conhecimento para que vocês entendam a mecânica de como funciona o ROS. Porque esse que é o mais importante, porque vocês vão pegar a funcionalidade do ROS e adequar a realidade de vocês, ok? Então, vamos dar continuidade. No vídeo anterior a gente fez um método para fazer um acesso ao banco de dados e popular uma query. Pegar um result set, manter lá na query através de um select, onde eu posso ou não passar parâmetros. O mesmo método traz todos, traz por código e traz por UF, ok? Então, agora a gente precisa fazer uma camada, e geralmente eu boto isso em uma camada separada, seria uma I9 e UND fazendo o papel do controller, vamos dizer assim. Mas como aqui é didático, eu vou fazer tudo aqui dentro do data model, beleza? Então, preciso de um método que receba os parâmetros, repasse para o load UF, abra a query e trate a query para converter em um JSON para devolver para quem solicitou. Show de bola? Como Alexandre Magno, não utilizo o Johnson, eu sempre tenho os meus queridinhos, que são as ferramentas que eu já adaptei para minha realidade, para minha usabilidade, que é o JSON for Delphi, que eu chamo de J4DL, porque eu mudei o nome e estou utilizando. Eu fiz os ajustes necessários para o JSON for Delphi. Tentei entrar em contato com o autor nunca me deu bola. Então, não posso manter o mesmo nome. Então, modifiquei e utilizo do meu jeito. Ok? O DC4, modifiquei por ele utilizar FP JSON no Lazarus e o System.json no Delphi. Como eu utilizo JSON for Delphi, eu fiz adaptação para utilizar sempre a mesma ferramenta, o JSON for Delphi. Por isso que aí, para não ter problema, eu fui lá, dei o nome de DC4DL. Por que DC4DL? Dataset converte, for que é o número 4, D de Delphi, L de Lazarus. Porque todas as ferramentas para mim tem que funcionar, tanto no ambiente, na IDE do Delphi, como na IDE do Lazarus. Por isso que eu boto DL, separei desse nome aí, ok? E a outra que eu utilizo, que é meu queridinho também, é o REST Request for Delphi do Vinícius Sanches, ok? Eu achei interessante o conceito que ele usou lá, inclusive adaptei para utilizar o meu JSON for Delphi e também removi a dependência do IND. Hoje eu não uso o IND no RR4. Por quê? Porque o IND, para trabalhar com HTTPS, ele precisa de uma DLL, do OpenSSL. Então, como eu só usava o IND no Lazarus, eu fiz adaptação para FP HTTP Client. Então, o meu RR4 não tem mais dependência do IND, ele usa o FP HTTP Client. Então, funcionando perfeitamente, então, show de bola. Por isso que eu tenho as minhas ferramentas pessoais, são ferramentas que eu adaptei para a minha usabilidade, para o meu jeito de programar, ok? Não é obrigatório vocês aderirem o que eu aderi, vocês utilizam um meio que vocês acharem que deve utilizar, que vocês estão acostumados, um método que você domina. Então, se você domina, esse é o mais importante, ok? Então, vamos lá. Preciso de uma function, quer dizer, é uma função que eu vou retornar algo, que eu vou chamar aqui
de UF. Só chamar, ali eu chamei load, vou chamar find, né? Bota aí, find UF, quer dizer, busque a UF. Também vou receber os mesmos parâmetros, ok? Aqui, Ctrl C, Ctrl V, ok? Aqui eu não vou precisar deixar um valor default. Poderia até deixar aqui um valor default e omitir o do outro. Mas eu vou deixar lá porque eu posso usar esse método também em outros cantos, independente de um endpoint, certo? Então aqui vai me devolver uma string. Por que string, galera? Porque o JSON de transporte de um lado para o outro é o formato string. O JSON, ele trabalha num conceito Unicode. Então aqueles caracteres acentuados, cedilha, ele bota aquele /U. Muita gente diz, /U, que é isso? Meu JSON está quebrado. Não, não é. Ali está dizendo que daqui para frente começa os próximos 4 caracteres, é um caractere ASCII que corresponde a um caractere Unicode, por isso que é /U, ok? Para cada barra ele bota uma contrabarra, então existe uma regra nesse conceito. Então assim, se eu fosse utilizar o Johnson, por exemplo, eu devolveria aqui um JSON Object, certo? Mas no caso aqui, eu não quero a dependência do Ross, do Johnson, eu já devolvo no formato string. Então já devolvo do meu método de trabalhar, que é com o JSON for Delphi. Então assim, toda minha regra de negócio não tem dependência de outra framework para transporte. Ele vai devolver o string, pode ser para framework A, B, C, D. A regra de negócio aqui é a mesma, não vai mudar. Entendido? Então show de bola. Ctrl Shift C, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, antes de eu começar toda a minha implementação da minha regra de negócio, temos que definir como eu vou trabalhar, certo? Então aqui, eu particularmente, deixa eu pegar aqui Notepad, bloco de nós, vamos pelo bloco de nós. Toda regra minha, quando eu vou trabalhar com uma API, eu sei que é a boa prática devolver os status code de created, update, aquela coisa toda, tudo. Mas eu não tenho nenhuma API disponibilizada no conceito assim que vai integrar com outra linguagem. Então eu tenho um conceito da seguinte maneira: eu defino a minha regra de trabalho. Como eu defino? Então o primeiro passo é como eu vou devolver tudo que me foi solicitado, ou de erro, ou de resultado positivo. Então a minha regra que eu gosto de fazer é sempre devolver um JSON Object. Tá aqui, abre chave, fecha chave. Quando eu decido isso aqui, eu já sei que é um objeto, ok? Dentro do meu objeto, eu sempre tenho uma chave que eu chamo de success, certo? Ela é um flagzinho de true ou false, certo? Então, pode ir true se foi conteúdo perfeito, false se houve algum tipo de erro. Esse é um conceito que eu gosto de utilizar. A segunda chave é a message, certo? A mensagem, o que é a mensagem? Se foi um erro, ele vai dar a descrição do erro aí. Se foi bem sucedida, true, ele pode mandar a mensagem em branco, porque eu posso fazer uma consulta. Houve um erro, exiba a mensagem. Se não, eu pego o próximo conteúdo que eu chamo de data, né? A chave data e o conteúdo que eu vou sempre devolver um array, certo? Um array de objetos. Então pode ir um único objeto ou um array, uma coleção de objetos. Então posso ter um único UF como NUF, mas baseado em um array. Então vai o array de objetos. Então essa é a estrutura sempre do meu result.
todo o meu resultado sempre vai ter essa estrutura. Então, eu estou definindo essa estrutura. Vocês podem criar a estrutura que vocês quiserem. Tem pessoas que, além de fazer isso, vem aqui, embora não bote lá, bota o status code ou code, bota o código de erro aqui, tudo. Vai de cada um. Cada um tem sua regra, cada um tem seu jeito. Tá errado? Não, não existe nada errado, desde que esteja funcionando perfeitamente. Cada um definiu a sua regra. Então, como eu gosto de utilizar esse conceito, eu vou desenvolver baseado neste conceito. Show de bola? Estamos entendidos. Então aqui, para que eu trabalhe devolve string, eu vou precisar usar algumas ferramentas, que são aquelas que eu adaptei para minha realidade. Uma é o J4DL, que é o JSON for Delphi. A outra é o DC4DL, que é o Dataset Converter Delphi Lazarus. Por isso é DL, Delphi Lazarus. Todas são 100% compatível tanto com Delphi como com Lazarus. Se não existir, não funcionasse no Lazarus, o meu eu ajustei para que funcione perfeitamente, funciona perfeitamente. Show de bola, entendi. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável que vai montar aquele meu result que eu demonstrei anteriormente, que eu vou chamar de LJSON, que é do tipo TJSON Object. Certo? TJSON Object. JSON, galera. JSON Object. Uma coisa que eu vejo muita gente aí na dúvida, eu vou até ajudá-los agora nesse conceito. Se eu colocar aqui, ó, down uses, que o Delphi também usa o system.json. System.json. Então, esse system.json é o JSON utilizado pelo padrão do Delphi. Esse aqui é o do REST Request, do JSON for Delphi. Quando você compilar, ele vai te dar erro. Ele vai dizer que você quer usar de qual JSON for Delphi. Porque eu não dei um create aqui. Deixa eu fazer um create aqui, que aí ele apresenta o erro. Só para que vocês conheçam e saibam resolver. Certo? Então, ó, meu objeto é do tipo tjson.jsObject.create. Ok? Então, criei. Tudo que eu crio, eu já fico na responsabilidade de destruir. Então, free end new, né? Vou dar no meu LJSON. Isso aqui eu sempre falo em todos os cursos que eu faço. Demonstro que você sempre trabalhar nessa regra, vocês nunca vão ter problema de memory leak, ok? Então já criou, já cria o esqueleto, ok? Se você for usar, ele até compilou aqui, mas ele vai dar erro de incompatibilidade, que ele não sabe qual JSON utilizar, se é o JSON do JSON for Delphi ou o JSON do system.json. Então, quando vocês tiverem uma situação como essa, vocês têm a opção, isso é do Delphi, do Lazarus, do Pascal, Object Pascal. Você informa a Unity, ó, J4DL, ponto, a classe. Então, na hora de criar, eu posso vir aqui e criar. Então, assim, a Unity, o método dessa Unity que você queira utilizar. Com isso, você está especificando para a IDE que o JSON Object que quer criar é do JSON for Delphi, não do system.json. Ah, e se fosse do system.json? Simples, você vir aqui, system.json e daria system.json.tjsObject. Ele já reclamou aqui embaixo, porque você declarou em cima e está criando outra. Aí volta a funcionar aqui, certo? Show de bola. Mas no nosso caso aqui, como eu não tenho nada do JSON do Delphi, então não preciso botar e não preciso demonstrar a Unity.
demonstrei mais para responder, que eu vejo que muita gente tem essa dúvida quando bota duas classes que tem o mesmo tipo de JSON, de nomenclatura de objeto, de métodos na classe, ele dá erro. Então você bota aí unit, ponto e o método que você queira usar. Show de bola. Então até aqui resolvido. Então definir o meu JSON, né? Antes de eu destruir, eu vou logo fazer tudo, porque o meu result ali pede uma string, né? Que me devolva uma string no formato aquele que eu fiz anteriormente. Então quem vai estar com aquele formato é meu JSON, só que ele pede o formato string. Então tem um método no JSON for Delphi que se chama stringify. Então stringify é pegar o objeto JSON e converter no formato string para transporte. Por isso que tem a diferença entre objeto e string, ok? Então já criei, já deu o resultado aqui que ainda não populei. Então primeiro, antes de eu construir, eu venho montar meu esqueleto, né? Então meu esqueleto diz que todo erro que eu tiver, eu tenho que tratar. Então vou criar meu except, ok? Vou dizer exception do, faço o que? Um begin e um end, ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar, dizer primeiro meu ljson ponto, vou limpar todo o conteúdo que tem nele, que eu posso ter usado em algum canto. Então limpo, vou criar uma chave que vai se chamar put, é criar, né? Adicionar, ponto e vírgula. Então vou criar uma chave chamada success, né? Que eu disse. Então se houve um except, o resultado é falso. Não houve sucesso no que eu fiz. O que é que eu vou devolver? Vou devolver a mensagem de erro, né? Então, qual é o campo que eu disse que ia botar a mensagem? Message. Qual é a mensagem do erro? Quem é que está com a minha mensagem? E.message. Ele que vai devolver qualquer tipo de mensagem. Preciso do data? Não, porque eu não vou pegar o data se foi falso. Eu só pego o data se for true, se for positivo. Então, aqui já defini o meu erro, certo? De onde eu chamei, de onde foi, não importa. Tudo que esteja no contexto try except aqui, deu um except, ele vai cair aqui, vai popular esse JSON, vai mandar, quando ele destruir, ele manda para quem chamou, ok? Então, show de bola. Então, a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer, a gente não criou o método aqui, ó, loadUF. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar o meu método loadUF. Vai pedir os parâmetros, vou passar os parâmetros que eu recebi, vou repassar, né? Repassar. E a UF, lá é ele que vai fazer o trabalho dele que tem que fazer. O que ele vai fazer, não sei. Apenas ele vai popular uma query que eu defini. Show de bola? Show de bola. Então, feito isso aqui, não deu erro nenhum, né? Então, ljson, ponto. Vou dar um clear, que é só de costume, certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar, ó, Ctrl C, vou botar. Então se deu ok, certo? Se ele abriu, porque quando eu mando ler, ele abre o dataset, né? Então ele vai, limpa, faz um put sucesso. Sucesso vai ser o que? True, certo? Então já mandei true. Qual é a mensagem que eu quero mandar? Sou obrigado a ter uma mensagem, alguma coisa? Se eu quiser, nesse caso aqui específico, eu vou botar uma mensagem. Qual vai ser a mensagem? Format, né? Vamos usar o nosso format, que é a regra padrão de organizar, concatenar string. Então aqui eu vou botar, ó, total de registros. Ok? Qual é o total de registro? Percent de quem é que tá com, que vai calcular a quantidade de registro, né? Minha query, né? Que a gente chama, não deu o nome lá, fd query, né? Ponto record count, né? Record count.
ok? Só lembrando um outro detalhe aqui, que eu vou até fazer logo, só que eu vou botar lá no load UF. O FD Query, por padrão, ele tem um limite de registro, que é 50 e 50, ok? Mas eu não gosto de alterar lá no componente, eu gosto de fazer tudo dinâmico. Então, para que ele já preencha todos os registros, eu gosto de jogar para o final, certo? E depois botar no início, ok? Vá para o final e depois vá para o início, né, do registro. Então eu sempre gosto, com isso ele já popula todo o dataset. Eu não preciso ele não precisa eu alterar lá no componente, lá dizer que eu quero trazer um fetch how, botar sem registro. Não, eu gosto de fazer aqui tudo dinâmico, por isso que eu estou mostrando como eu gosto de fazer, certo? Nada impede de vocês fazer do jeito que vocês estão acostumados, ok? Com isso, quando eu fizer um record count, ele vai sempre contar todos os registros que estão lá, certo? Não só aqueles 50 como é setado inicialmente. Então, feito isso, ó, cara, já tem o conteúdo aqui mastigado, já pronto. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Pegar o meu data, certo? Qual é o meu data? Qual é o meu conteúdo que eu vou chamar, que eu vou devolver? Certo? O meu conteúdo, ó, eu uso meu tConverter, certo? Quem é do mundo do REST Dataware é aquele do load dataset, load from dataset, write dataset. Pronto, é o mesmo conceito que o tConvert faz. Só que aqui é uma dependência nula de A ou de B. É uma classe que faz o que tem que fazer. Então, ó, passo new, ponto, load, leia de quem? Leia de um dataset. Qual é o meu dataset? FD Query. Quer fazer o que com esse? Jogue para um JSON array, porque pode ter um ou N registro. Então, fiz isso, cara. Já está aí feito, já vai devolver. Se veio com código, ele vai buscar o código. Se veio com o F, ele vai buscar o F. Se não veio, ele vai mostrar todos. Isso é liberdade. Isso aqui eu tô livre, eu não tô aqui momento nenhum nessa minha regra de negócio. Eu dependi do ROS ou dependi de coisas que não tá dentro das ferramentas que eu ajustei para a minha realidade. Então, estou compartilhando com vocês. Caso queira utilizar o Johnson, também é a mesma coisa. Você cria um JSON, manda para lá, ele vai... O que o Johnson faz é isso aqui, ó. Ele pega o JSON no formato objeto e converte para uma string já no result. É isso que o Johnson faz. Então, quando vocês pegarem um Midway, o código, vão lá, fuce o código, domine aquele código, fica muito melhor para você entender. Então, ó, já criei meu método, já fiz o que tem para fazer. Se dá erro, ele trata todo erro, tudo. Preciso agora, dentro do meu data model, eu gosto de fazer também isso aqui. No destroy, certo? Eu gosto de fazer um for de 0 a componente count. Eu gosto de usar até o pred, né? E o pred é aquele -1, praticamente faz a mesma coisa, mas eu acho mais bonitinho o pred. Então, o que é que ele faz isso, né? Esqueci de criar a variável, né? E do tipo integer, certo? Ok? Então, o que é que ele vai fazer? Vai verificar se o meu componentes na posição I, certo? É um TFD query, certo? Porque eu vou fazer, pressupor que eu tenho um monte. Embora aqui eu só tenho um, mas eu sempre gosto de fazer porque eu não me preocupo mais em fechar a query. Aqui, isso aqui vai me garantir fechar todas as queries que tiverem no meu data model. Então, TFD query, certo? Vamos fazer um castzinho aqui, né? De componentes
componentes na posição I, né? Ele faça um close. Feche, né? A boa prática sempre me diz que eu devo fechar. E meu FD Connect, né? Vai fazer um connected, né? Cadê? Connected igual a falso. Fechar, né? Para evitar problemas, ok? Então já tenho o meu método que vai devolver, que vai tratar o JSON para devolver para quem eu solicitei. Já criei um método para fechar tudo quando eu destruir. Já criei um método para ler de um banco de dados quando eu precisar, baseado ou todos os registros, ou pelo um código, ou pelo uma UF. Isso nesse exemplo, mas vocês podem utilizar vários outros recursos, ok? Então o que é que eu preciso agora? Eu já vou demonstrar para vocês justamente chegar naquela questão de pool de conexão, que eu vejo aí os caras falar. Eu vou demonstrar como eu utilizo e nunca tive problema, ok? Nunca tive problema. Então vou compartilhar. Se me atende, por que não compartilhar com vocês? Então toda vez que a gente vai utilizar um data módulo, a gente precisa criar uma instância, né? Declara uma variável do tipo TDM, vou lá dar um TDM create, aquela coisa toda, padrão feijão com arroz, certo? Então como eu gosto de usar? Vem aqui, uso uma variável de classe, né? Do tipo, eu vou chamar f instância. Vou usar em português, porque instance tem uma palavra reservada do Delphi, às vezes dá problema. Então eu gosto sempre nesse conceito aqui usar em português, ok? Então, como é uma variável de classe, vou criar também um método de classe. Eu vou construir aqui praticamente um singleton para vocês conhecerem, ok? Praticamente entre aspas, né? É um singleton bem simples, mas é um singleton, não vai deixar de ser um singleton, né? Então uma class function, certo? Que eu vou chamar de get instância, que vai me devolver um TDM, que é da minha do meu data model, certo? E já vou criar um outro método, chama uma procedure, que eu vou chamar de free instância, ok? Poderia botar num finalization da classe para que fizesse, mas eu gosto de ter o controle, certo? Eu gosto de que eu crie e eu destruir. Eu gosto de ter esse controle na mão. É pessoal, ok? Então vocês podem utilizar do jeito que vocês quiserem. Aqui faltou dizer o tipo da variável, né? Que é do tipo TDM. Então gosto de várias maneiras. Estou demonstrando uma maneira que eu utilizo, ok? Então Ctrl Shift C. Aqui na instância, que é que eu vou fazer? Vou verificar se não existir uma instância de quem? Da minha F instância, certo? Ele vai me criar F instância recebe tdm.create, certo? O all, né? O pai, eu passo new que eu vou construir, eu vou destruir, certo? Feito isso, meu result está pedindo lá um TDM, né? Então quem está com a instância do meu TDM, F instância, ok? Praticamente um singleton aqui, né? Que o singleton para ser efetivado eu invalidaria o construtor, mas aqui eu não vou fazer isso. Então, mas segue o mesmo conceito de um singleton, ok? Aqui eu vou até copiar isso aqui para ficar mais fácil. Então, ó, no free, aqui eu só posso destruir se existir uma instância, né? Se existir, eu vou dar um free, um new, né? E destruir a minha F instância, ok? Acabou. Então eu crio e destruo a hora que eu quiser. Eu poderia vir aqui embaixo, botar o initialization e bababá, mas eu vou usar o mais didático, o mais simples, o mais fácil, o mais conceito básico, ok? Como queiro chamar ele. Então,
o meu data módulo já está pronto para responder a quem for solicitado. Quem solicitar, ele vai ter a competência de responder. Pode ser um ROS, que no caso aqui eu vou utilizar ROS, mas poderia ser um REST Data Web, poderia ser um DataSnap, poderia ser um outro método que você está usando, até mesmo cliente-servidor. Existe 1000 maneiras de você utilizar, ok? Eu estou demonstrando uma aqui que eu acho legal, que eu utilizo, não tenho dor de cabeça, não tenho problemas com memory leak, não tenho, porque eu sempre mantenho o controle, ok? Então, feito isso, ó, vou aqui no meu projeto, Options, ok? Vem aqui, Forms, não fica no Auto Create o meu DM, certo? Ele, se tiver no de vocês, vocês têm que remover do Auto Create, porque quem vai criar e destruir vai ser meu método que vai chamar. Então vem aqui, ó, já criei esse método, eu vou até fazer diferente, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui até para vocês conhecerem. Poderia fazer no mesmo campo, né? Então eu vou aqui, ó, criar nova unit, certo? Aqui e vem aqui e vou criar nova regra, certo? Eu vou deixar só aquela primeira, só para a gente fazer, ok? Então, ó. Aqui eu vou responder também uma segunda pergunta que tinham me feito, ok? Que é o tráfego pelo header. Muita gente diz assim, ah, o header você só manda para o sends, a resposta você não pode mandar pelo header, não sei o que, não sei o que. Eu escutei isso no grupo. Então assim, é falta de conhecimento. O cara que respondeu não conhece nem o que está fazendo. Mas então vamos logo responder. Primeiro vamos salvar essa unit que eu vou chamar aqui de IBGE. Pronto, IBGE ponto rota. Eu dei o nome de rota, foi router, né? Eu vou dar o nome de router, né, para ficar igual o outro, ok? Então aqui de cara eu vou criar um método aqui só para mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu vou deixar para demonstrar a outra, senão vai fugir o nosso conteúdo aqui. No próximo vídeo, a primeira conteúdo eu mostro o envio e o recebimento de conteúdos pelo header. Show de bola? Então vamos lá. Então aqui eu vou criar um get, um evento, né? Chamado F, certo? Aqui eu vou até fazer um pouco diferente, para que vocês conheçam também o outro modo. Embora o ROS está no 3.0, mas a compatibilidade do que tinha antes vai ser mantido. Então vou mostrar aqui até como eu gosto de usar, devido a utilizar Lazarus e Delphi sendo o mesmo código. Eu gosto desse conceito que eu vou mostrar, mas utilizando o método anônimo aqui funciona do mesmo jeito. Show de bola? Então vamos lá. Então vou pegar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl X, vem aqui, dá um Ctrl V, certo? Então vou transformar esse método anônimo em nomeado. Ele não vai deixar de ser um método anônimo, né? É um pouco complexo, mas é assim mesmo. O F, vou chamar isso aqui. Então aqui eu vou ter o meu arrec, né, que é de requisição, porque eu vou receber parâmetros, né? Então que é do tipo TROS, ok? ROS request, né? Request é a requisição que veio no servidor e response é a resposta que eu vou ter. Eu não tenho mais a necessidade de usar o terceiro parâmetro, que é o next, né? Não precisa mais, ok? Então transformei aqui o meu método que era anônimo, agora tem nome, ok? Aqui tbase rota, esqueci de mudar aqui, né? A gente deu o nome lá de IBGE, vamos logo mudar aqui, Ctrl Shift J, que eu vou chamar aqui IBGE, né? IBGE é uma classe que tem suas rotas, que a primeira rota, certo, que eu vou utilizar vai ser o /F para retornar todos os registros que tem na UF. Então quando fizer isso, me chame o método onF, entendeu? No
Lazarus, o conceito é esse, é você setar criar uma procedure, certo? Com nome e apontar referência aqui, ó. Quando eu dou o parâmetro, eu não estou passando a referência. Referência é sem o parâmetro, ok? Não vou entrar muito em detalhes, que isso aí é coisa de programação da linguagem, não do conteúdo aqui, ok? Então vou criar um outro get, quer dizer, uma outra requisição, onde eu vou dizer, se me mandarem um código, certo? Ele também me busque nessa evento, que nesse método, né? Então vai fazer. E o outro que a gente criou foi buscando a UF, né? Ó, como aqui, para que fique didático, eu vou dar o mesmo nome, UF, certo? Então, ó, criei 3 rotas. Uma vai chamar todas, até ordenar aqui para que fique visualmente, só para que você entenda. Ó, quando chegar um evento chamando /F, ele busque lá, ele execute essa procedure, faz o que tem para fazer. Quando for o F, código, e quando for o F. Então já defini aqui minhas rotas já estão definidas. Agora vamos dizer o que ela vai fazer, né? Então o primeiro passo, eu vou trabalhar buscando do meu DM, né? Então eu vou aqui e já dou um uses no meu DM. Tem que dar uses nele, vou trabalhar com ele, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Primeiro, criar uma estrutura, try finally, certo? Então, quando finalizar no meu TDM, ponto, me chame a destruição do data model, certo? Por que destruição? Ele vai verificar, existe uma instância, se tiver ele vai destruir. Então aqui eu destruo o data model caso ele esteja foi criado, certo? Então vamos fazer agora a regra de negócio, né? Vou fazer até do zero. Arrays de resposta, certo? Por isso que eu dei o nome aqui de arrays. Pode ser qualquer nome, não é obrigado a arrays. Pode ter Xuxa, pode ser Papai Noel, que nome queira dar. Eu estou dando arrays, pô, já costumei tudo. Então, passo. Vou dizer o meu content type, embora isso aqui tenha aí mecanismo de fazer, o host tem lá uma constante que já te devolve, você dá um nome aqui, ele já te devolve tudo. Eu, Alexandre Magno, gosto de fazer desse jeito pela seguinte coisa. Quanto mais eu digitar, mais prática, mais aperfeiçoado eu vou ser. Então vou conhecendo os mime-types, que o nome disso aí se chama mime-type. Então, application /JSON, certo? Estou dizendo, ó, estou respondendo, o conteúdo que está sendo respondido é um application. Digitei errado aqui. Application /JSON. Depois que vocês dominarem isso aqui, vocês podem utilizar constante o que quiser, mas eu sempre gosto de fazer isso, certo? Então, defini o meu content type, agora eu vou definir o que eu vou devolver. Quando eu estou trabalhando genericamente, ó, eu não preciso tipar, eu não preciso do middleware para fazer, eu só preciso executar. O que eu preciso executar? Um TDM, ponto. A gente criou o método lá, ó, get instance, ele vai me devolver uma instância do meu data model e eu vou querer buscar cadê? Qual foi o nome? Já até esqueci o nome que a gente deu, cara. Aqui, ó. Find UF, certo? Então vem aqui, ó. Find UF. Então a UF me pede 2 parâmetros, né? Então meus parâmetros pode ter conteúdo e pode não ter, né? Como os parâmetros que eu utilizei aqui embaixo, ó, é do tipo parâmetros obrigatórios, que são parâmetros nomeados, eu estou sempre falando numa linguagem mais popular, mais fácil de vocês entenderem.
ok? Por isso que eu chamo nomeada, obrigatória, para que entre na cabeça de vocês mais fácil, ok? Então ele pede esses conteúdos, que pode vir ou não, ok? Porque eu estou utilizando um método único para 3 endpoints, 3 situações diferentes. O meu método aqui, eu também preparei ele para 3 situações diferentes. Então eu posso utilizar um único método para 3 endpoints, ok? Então, se eu sei disso, quem é que vem com a minha requisição? Vem tudo de rec, né? Quem é o conteúdo, onde é que vai estar? A gente já fez isso, params, né? Ponto, qual é o nome lá que a gente vai querer usar? Buscar field, qual é o tipo de conteúdo que eu disse, ó, aqui o nome da variável, aqui eu dei o nome de código, 2 pontos aqui é o nome da variável, não é o que você digitou, é a variável aqui que eu dei, é como se eu tivesse vindo aqui, ó, feito var, o nome da variável vai ser código do tipo tal, certo? É como se eu tivesse feito isso implicitamente, ok? Então aqui 2 pontos, código. Então, quando vier código, o código aqui na versão 3.0 já ficou bom, porque aqui já vem tipado, as integer, né? Então, antigamente, o que é que eu fazia? Eu criava uma variável do tipo string, fazia um try except para ver se realmente era string ou não, se era inteiro ou não. Tudo. Aqui não, aqui ele já faz tudo para mim, ficou até mais fácil. Aí o segundo parâmetro, ó, galera, é só fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, qual o outro parâmetro que eu dei o nome ali embaixo? Dei o nome de UF. É do tipo o quê? String. É o tipo que o meu parâmetro precisa. Só isso aqui, ó. O Rossi aqui não dependi de nada para fazer meu JSON, porque eu deixei tudo com o meu JSON for Delphi. Ó. O meu método aqui já vai definir, ó, já recebe uma string. O evento aqui ele recebe uma string ou um tipo tipado, por exemplo, que seria o tstream, que a gente vai ver o famoso binary request aí. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Espere aí os próximos vídeos, ok? Vai ter o binary request mastigado para vocês pegarem. Então, quando for tipado, a gente vai botar tstream, entendeu? No caso aqui, como é uma string padrão, eu já devolvo aqui. Pronto, só isso. Aqui a regra e a solicitação só. Eu só preciso adicionar essas rotas ao meu servidor. Então, ó, não já tenho T-Host. Então, aqui, ó, TIBGE. Estou dizendo, ó, também nessa classe tem as rotas. Ok? Show de bola. Tá aí. Vamos ver funcionando, né? Até agora a gente fez, mas vamos botar para funcionar. Posso ter errado alguma digitação aí, você gravar, prestar atenção no tempo, tudo, é pouco complicado. Erro é perdoado, né? Estou fazendo ao vivo praticamente, né? Então, opa, 0 de erro. Então, vamos testar. Ctrl Shift 9, executar. Deixa o servidor ativo. Vamos lá no nosso método, né? A gente deu um método chamado UF, né? Então, se eu digitar o F, tudo der certo, ele tem que mostrar o JSON, aquela árvore, naquela estrutura que eu criei. Enter. Opa! Internal server erro. Opa, deu erro 500. Vamos ver o que foi errado, né? Errar, mano. Vamos voltar aqui e ver o que errei. Vocês podem até ter visto que eu errei, eu não prestei atenção, mas vamos lá. Então aqui base route eu vou até fechar. Então aqui BGE, vamos aqui. Então T-Host chamou o evento chama, faz tal. Eu vou botar um breakpoint aqui, vou começar lá depurar. Deixa eu até olhar aqui as criação, né? Se não tiver, ele vai criar uma instância e devolve uma instância. Para destruir, se existir, ele destrói. Então aqui está ok. Vamos para o nosso find, né? Então o nosso find, vamos botar um breakpoint aqui e vamos no nosso método load
para ver aqui. Vamos descobrir onde é que está o erro, né? Então, vamos lá executar. Então, rodou, vamos dar o F, né? Chegou no send. Então, como eu não mandei nada, aqui vai ter que ir vazio. Ctrl F7. Deu um ROS except. Ok? Então aqui já tem uma situação que eu não tinha testado, certo? Aqui, para mim, até deixar essa dica aí para a galera da Hashload, certo? Isso aqui para mim é um erro, é um bug. Primeiro erro que eu peguei do ROS. Aqui, ó. Por quê? Porque eu considero erro? Porque quando eu faço uma tipagem de dados, certo? Se não encontra, pelo menos na versão 2.0, se não encontra, ela tem que ser 0. Ok? Ela vai ser 0. A mesma coisa aqui, do tipo string, ela seria vazio, ok? Eu vou deixar isso aqui, vai ser até um erro, um conteúdo que eu vou passar aí para a galera da Hashload para ele analisar, que para mim isso aqui é um erro, para mim, né? Eles que vão dizer que são os autores. Então, para a gente não ficar muito longo, eu vou botar 0 e vazio, né? Que seria o conteúdo aqui do find para que ele devolvesse, só para a gente testar, para saber se realmente o access violation aqui, certo? Então, ó, a rec, deixa eu só conferir, é a rec parameter field, código, as integer e as string. A gente vai voltar depois nisso aí. Então vamos executar aqui só para ver se ele vai funcionar, né? Executou. Vou dar aqui um refresh. Ok? Então já viu que está lá. Ó. Então ele já montou aquela estrutura que eu defini. Ó. Ok? Então o meu JSON está funcionando. Deixa eu até aumentar aqui o zoom. Está funcionando. Então o erro access violation para mim não foi da regra que eu criei. É um erro ali. Primeiro erro, galera. Ó. Olha que eu venho testando já há vários dias. Do lançamento do ROS 3.0 foi o primeiro erro que eu encontrei. Ok? Porque isso aqui, para mim, a regra tem que ser bem clara. Se eu não trago, eu vou definir como vazio. Aqui, provavelmente, como se tratou de um inteiro, ele está tentando converter um vazio para um numeral. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui para a gente saber se é esse aqui. Pelo menos já vou dar uma mastigada aí para a galera. Então, ó, vamos ver se é isso. Ctrl V, né? Então, se for, ele vai parar o access violation, né? Então, eu vou até botar um breakpoint aqui e vou executar. Ok? Então, servidor funcionando. Vamos dar um refresh. Parou. F8. Não, também deu erro. Ele está dando como parâmetro requerido, né? Isso é requerido, mas eu não pedi como requerido, certo? Eu acho isso aqui assim, eu tenho que ver com eles lá, mas aqui eu disse, ó, o F me traga, não seria obrigatório. Tanto é que se eu fizer isso aqui, ó, var, né, LID e LUF do tipo string, ok? Se eu fizer isso aqui, vamos ver se foi até removido, né? A rec ponto. Acho que agora mudou só o método de buscar. É parameters ponto. Deixa eu ver se pronto. Try get value. Eu quero buscar quem? Código, né? E jogar dentro da variável LID. Só que aqui vai ser uma condição, né? Se
Then, se não conseguir fazer, meu LID vai receber uma variável do tipo string 0, né? Vamos só fazer esse teste para a gente saber se está funcionando, até mesmo sirva aí para a galera da hashload, né? Então aqui o F também, se conseguir, ele joga para a variável ID, para a variável F, né? E o F vai receber vazio, ok? Porque quando não existe vazio, quando é um tipo primitivo lá, no caso, vai ser o tipo primitivo. Deixa eu tirar isso aqui só para a gente ver. Então aqui, ó, como eu faço agora, então ó, meu L ID ponto to integer, né? Que ele pede. Eu não vou nem usar to integer, eu vou usar aqui até mais garantido, né? Str to int def, né? Str to int def, Ctrl Shift A, ele vai buscar sysútil, eu acho, mas sysútil, se não me engano, eu defini. System sysútil. Eu não defini lá em cima, não, ó, era por isso que eu gosto de definir sempre ela em cima, mas vamos deixar ela lá em cima, Ctrl X, porque às vezes a gente precisa ou não precisa estar funcionando, por isso que eu sempre gosto de deixar class e sysúteis. Então aqui ó, str to int, né, def definir o valor padrão, né, que vai ser a variável ID. Se não conseguir, ele define o valor padrão 0, né, e o outro é nossa L com F, ok? Então ó, dois parâmetros que vai ser definido. Então vamos dar um breakpoint, salvar e vamos executar. Esse aqui é o método antigo que utilizava no 2.0, ok? O bom do ROS é que se você veio do método antigo, do método mais antigo, ele nunca deixa de funcionar. Você pode continuar utilizando do mesmo jeito, ó. Inclusive funcionou. Se eu vim aqui buscar o 27, se eu botar o F barra 27, certo? Aí deixa eu até tirar o breakpoint aqui, que aí já fica funcionando. Tirar esse outro breakpoint, a gente já viu, já identificou o erro, né? Então, ó, opa, F27, não foi isso que eu vou... Ah, tem um erro aqui meu. Não, tem um erro meu. Um erro aqui, desculpa galera, é um erro meu, né? Então aqui, eu não posso ter duas variáveis usando o mesmo contexto, né? Então aqui eu botaria código, barra o código, e aqui é o F, eu vou botar sigla, né? Sigla barra o F. Aqui eu errei disso aqui, falta de atenção, né? É um negócio, você fazer ao vivo, fazer passo a passo, é Flórida, né? Então vamos executar de novo. Mas a gente vai corrigindo, vai identificando, vai corrigindo. Isso faz parte de todo o processo, né? Então, ó, vamos começar de novo. Vamos tirar o F, vamos botar todos, show de bola. Aí eu disse que barra código, né, vai ser 27, né? Mesmo assim ele não trouxe. O que é que ele está fazendo de errado? Vamos ver aqui. Vamos parar o servidor, vamos corrigir, né? Então aqui ele passa. Vamos pegar aqui no find, pegar bem aqui, né? Vamos executar de novo. Vamos mandar. Posso ter errado coisas aí, não tá na frente. Então vamos lá, parei. Então a minha variável código veio 0. Ah, já sei o que é. O erro foi meu mesmo. Naqui é not, né? Se não conseguir jogar conteúdo para essa variável, ele seta o default. A mesma coisa aqui. Se not, né? Se não conseguir. Isso aqui é erro de lógica mesmo. A gente erra, mas só em depurar a gente vai identificando o erro, né? Então vamos lá. Agora sim, tem que parar e tem que trazer, ó. Agora foi ok.
Então, se eu não informar, se eu informar agora sigla, né? Sigla barra CE, né? Ele vai trouxe CE, ó. Tanto faz minúsculo como maiúsculo, ele vai tratar, porque a minha regra de negócio lá, eu fiz um uppercase na hora de fazer um end, né? E se eu botar todos, ok? Já vai fazer todos. Show de bola, que simples, eficiente aqui, muito show de bola. Então a gente viu que identificamos, né? Fez até bem acontecer isso aqui, cara. Que para mim isso aqui é um bug. Vou repassar para a galera da Hashload para que faça um tratamento, porque quando eu trouxer tipado, né? Tipado que eu chamo aqui o tipo que é. Se ele não encontrou, ele tem que mandar 0 por padrão, porque eu fui e busquei a mesma coisa que eu faço, ó. Essa mesma lógica. Então aqui não é para me dar um access violation, certo? Não é, porque além disso aqui tem um método que me diz se é obrigatório ou não. Tem aqueles, mas aqui eu não disse que era obrigatório. Então aqui era para ele me devolver 0 e aqui vazio, ok? A minha regra do jeito que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é o método antigo e esse aqui seria o método mais novo. Ok, galera? Eu vou repassar para a galera, eles vão corrigir com toda certeza isso aqui. A gente refaz depois do vídeo. Então essa é a terceira parte, ainda vamos ter acho que mais outra parte que eu vou fazer, eu não ia fazer, mas eu vou fazer o CRUD, né? A gente já fez uma lista, né? A gente trouxe a lista. Eu vou fazer um update e um delete, quer dizer, um save, né? Porque o save pode ser um insert ou update. E o delete, eu vou fazer um CRUD aqui utilizando o nosso conceito aqui de JSON, correto? Então vai ficar funcionando e por último vou demonstrar para vocês o binary request. Eu posso até fazer o danado do binary request nas versões logo a seguir, mas vou deixar aí vocês na curiosidade aí para vocês. Entendeu? Então vou ficar por aqui, conteúdo top, show de bola, merece aí mais do que um joinha. Estamos juntos e até a próxima. Isso aí, estão conhecendo um pouquinho de ROS, entendendo que para utilizar ROS eu não preciso inventar roda, não preciso usar componentes terceirizados, nada. Sim, vocês definirem uma ferramenta que vocês queiram utilizar para que não fique dependente de nada, ok? Não dependa de nada. Por fim, depois do binary request, eu posso pegar esse mesmo código aqui e montar em outra plataforma para vocês verem funcionando, beleza? Mas tudo depende de vocês, tudo depende do joinha aí, tudo depende do tempo. Deus abençoando, a gente consegue fazer 100%. Valeu, galera, meu muito obrigado e até a próxima.